As 100 maiores descobertas da história. Genética. Splicing alternativo do RNA. Com a descoberta do RNA mensageiro, os cientistas desvendaram o processo em que o DNA comunica instruções para a produção de proteínas no citoplasma. Durante décadas, eles acreditaram que neste processo, ativado por uma regra simples, as instruções eram codificadas de um gene no DNA para um tipo de RNA mensageiro que então produzia uma proteína. Mas na década de 1980, esta teoria foi contestada quando cientistas começaram a detectar algo novo. Genes que codificavam múltiplos RNAs mensageiros que então produziam múltiplas proteínas. Foi necessária uma combinação de esforços de vários cientistas para descobrir como isso era possível. Finalmente, eles obtiveram a resposta. Por meio de um processo chamado splicing alternativo, alguns genes são capazes de codificar mais de uma proteína. A descoberta do splicing alternativo foi importante, porque forneceu aos cientistas novos e valiosos insights sobre o papel do RNA na produção de proteínas, o que ajudou os pesquisadores a produzir avanços em uma vasta gama de aplicações biomédicas. Por exemplo, os cientistas utilizaram seu conhecimento em splicing alternativo para criar analgésicos mais eficientes. Alguns remédios são projetados para bloquear a produção de proteínas e enzimas geradas por splicings específicos, que regulam a dor no sistema nervoso. DNA mini satélite. Londres, 1985. Um garoto chega de avião vindo de um país africano, Gana. O objetivo de sua visita? Reencontrar sua mãe. Mas os inspetores da alfândega ficam desconfiados. O passaporte do garoto parece ser falsificado. E não há provas de que a mulher em questão é realmente sua mãe. O governo britânico decide deportar o menino. Desesperada, a mulher recorre a um detetive. Seu nome? Alec Jeffreys. Ele não é um detetive real, e sim um geneticista da Universidade de Leicester. Antes de saber o resto da história, vamos a alguns fatos. Na década de 80, os cientistas sabiam que a variação genética entre indivíduos era muito comum. Então começaram a relacionar a presença das chamadas variantes do DNA à presença de genes causadores de doenças em famílias grandes. Por exemplo, a doença de Huntington. E isso nos remete a Alec Jeffreys. Em 1984, Jeffreys descobriu uma coisa inédita. Era uma variante do DNA formada por sequências idênticas e curtas de DNA que se repetiam continuamente. Jeffreys chamou essas sequências repetidas de DNA mini satélite. E então ocorreu a descoberta revolucionária. Nós detectamos muitos pedaços de DNA e, pelo menos nos humanos, eles eram claramente variáveis, muito variáveis. Na verdade, descobrimos a primeira impressão digital do DNA. E foi aí que a ficha caiu. A descoberta de Jeffreys fez história, quando lhe pediram que ajudasse a resolver o mistério do garoto de Gana. Pela primeira vez, a impressão digital do DNA foi colocada à prova. Jeffreys comparou o DNA do garoto com o DNA da suposta mãe. Os resultados exibiram uma similaridade impressionante no DNA mini satélite, provando sem sombra de dúvida que o menino era seu filho. Eu estava lá quando disseram a ela: nós temos a prova do DNA, ela foi aceita, seu filho vai voltar e vai ficar com você. O brilho nos olhos daquela senhora foi mágico. Essa foi a primeira vez em que o DNA foi usado desta forma, a primeira vez em que o DNA revelou o mistério por trás da ciência da genética molecular. Hoje, ele está sendo usado fora de um contexto mais técnico para ajudar diretamente as pessoas. Já se passaram mais de 50 anos desde que Watson e Crick descobriram a estrutura de dupla hélice do DNA. Desde então, cientistas sondaram e revelaram muitos dos segredos genômicos, mas tiveram algumas surpresas.
RNA de interferência. Em 1997, os cientistas Andrew Fire e Craig Mello conduziram uma série de experimentos para entender melhor o funcionamento de genes específicos. Eles injetaram RNA sintético feito de 2 filamentos na célula de um verme e observaram. O que viram foi impressionante. Um mecanismo no interior da célula do verme destruía a fileira dupla do RNA, assim como seu próprio RNA mensageiro. Na verdade, o gene responsável por codificar a produção de proteínas nas células havia sido desligado. Fire e Mello descobriram o que viria a ser conhecido como RNA de interferência. Hoje, Andrew Fire é geneticista na Universidade de Stanford. Nós fizemos alguns experimentos em que injetamos RNA esperando que algumas coisas acontecessem, coisas específicas. Injetando com uma agulha pequena dentro de um verme, no nosso caso, apesar de experimentos similares utilizarem diversos outros sistemas. Quando você vê uma situação em que o RNA entra lá e é desativado, não é tão surpreendente, mas não se sabe o que ocorre depois. No caso, ele também desativou uma das células de seus próprios genes. Essa foi a surpresa que apareceu no início dos anos 90. A descoberta do RNA de interferência foi um marco. Ela forneceu aos cientistas uma nova tecnologia potencialmente poderosa. O que o RNA de interferência significa para o futuro? Quais são as aplicações dele? A primeira é realmente compreender esse novo mecanismo biológico e o que silencia os genes? O que ativa e desativa os genes. A segunda é poder ter um aspecto geral do que os genes fazem. Observar a função do gene usando esse tipo de mecanismo. E a terceira seria um tipo de santo graal da genética. Podemos usar a descoberta de modo terapêutico? Podemos curar doenças, resolver talvez? interferências presentes? Curamos com ele? Nesse sentido, o ideal seria pegar um distúrbio em que as pessoas adoecem porque há um gene fora de controle. Uma doença genética. Uma doença genética, o que inclui vírus, inclui tumores e também certas doenças genéticas. A pergunta é, podemos desativar aquele gene? Este santo graal da aplicação terapêutica em humanos ainda está distante. Mas a descoberta de Fire, o RNA de interferência, abriu o caminho para uma nova geração de avanços que salvarão vidas. 25 mil genes. O mistério do que nos torna humanos foi parcialmente desvendado com a descoberta do código genético. Mas a outra parte da resposta está em nossa próxima grande descoberta: o sequenciamento da nossa identidade genética completa, o chamado genoma. O esforço ficou conhecido como a maior colaboração científica da história. Mas começou como uma corrida entre 2 equipes que competiam para ser a primeira a sequenciar o genoma humano. Em 1990, as equipes uniram forças. Craig Venter era um dos chefes de equipe. Como tudo isso começou? O que o levou a sequenciar o genoma humano? Eu comecei minha carreira procurando por um gene. O gene do receptor de adrenalina no cérebro e no coração. Eu levei 10 anos para obter apenas um. A opção era observar o genoma humano inteiro, mesmo sem ter conhecimento a respeito. Conhecíamos somente algumas centenas de genes na época. E especulavam que talvez houvesse 300 mil genes. Era a informação mais importante de toda a humanidade, e nós não sabíamos nada sobre ela. Em junho de 2000, as 2 equipes estavam prontas para fazer história. O dia de hoje é um marco histórico, nos 100 mil anos da história da humanidade. Anunciamos pela primeira vez que nossa espécie pode ler as letras químicas do nosso código genético. Então, o que você descobriu? Bom, a primeira coisa que descobrimos é que havia apenas uma pequena fração dos genes que alguns cientistas previam. Em vez de 300 mil, encontramos 26 mil. Então percebemos que
A diferença entre dois humanos é consideravelmente baixa. Somos quase idênticos uns aos outros. Depois sequenciamos o genoma de outros mamíferos. Sequenciamos o meu poodle, o Shadow, e obtivemos o genoma canino, o genoma de espécies diferentes de rato. Agora estamos fazendo o genoma de um macaco. Descobrimos que todos os mamíferos compartilham a maioria dos genes na mesma ordem, os mesmos grupos de genes. Eles apenas se movem de um cromossomo para outro. E para onde todo esse sequenciamento vai nos levar? Bom, eu afirmo desde o início que ele estabelece uma base inteiramente nova para a ciência. As pessoas esperam curas milagrosas e acho que há um certo exagero nisso. Mas eu levei uma década para descobrir um gene receptor de adrenalina. Foi onde tudo começou, né? Isso mesmo. Agora, qualquer cientista, qualquer estudante do mundo que tenha acesso à internet pode fazer esta mesma descoberta de uma década em 5 segundos ou menos. E ainda nem sabemos as funções da maioria dos genes. Então, nós fundamos uma nova base ao dispor esta informação. Nós já conhecemos a estrutura dos genes. Agora podemos estudar sua função. Isso já está mudando a nossa visão da evolução pela semelhança entre os genomas de todos os mamíferos. Os genomas de bactérias e plantas já têm impacto sobre a medicina. Já temos novos diagnósticos, entendemos a complexidade dos genes associados às características humanas e doenças. Isso será um enorme desafio para o futuro. Bom, o que vocês sentiram quando o seu grupo terminou o sequenciamento? Como foi esse momento? Quando concluímos e terminamos de escrever o artigo que descrevia o genoma pela primeira vez, foi um dos momentos mais gratificantes que já tive em minha vida. Foi uma satisfação incrível para toda a nossa equipe que tentou contribuir com toda a história da humanidade. É difícil de acreditar que da descoberta das leis da hereditariedade de Gregor Mendel ao sequenciamento completo do genoma humano passaram-se apenas 150 anos. Graças a algumas das grandes descobertas da história da ciência, tivemos tempo para entender alguns dos maiores segredos da vida. E também os laços genéticos que nos ligam a todos os organismos vivos. Isso inclui você, irmão. Obrigado, Bill. Não. Acho que eu é que tenho que agradecer por você ter vindo até aqui para fazer uma pequena descoberta.